estou esperando aqui na chat se alguém tiver alguma... Tá tudo certo? Então tá. Então eu vou continuar. Ok. Olha, ele foi lá para frente. Nossa. Opla. Tem aqui uma relação resolvida muito mal entre mim e a apresentação. Ok. Então, uma vez que a gente, continuando a história da edificação ao redor da Basílica de São Pedro, uma vez que o Papa Leão IV faz os muros, vai chegar depois no século XIV um outro Papa, Nicolau V, e ele vai fazer uns bastiões nesses muros, e outras coisas que a gente vai ver mais para frente. E depois, o que a gente está vendo nessa linha preta é o Papa Paulo III, que vai aumentar esses muros, que eles vão começar a tomar a forma que a gente vê hoje. O que é interessante é que até o Michelangelo vai trabalhar um pouquinho nesses muros. E depois, bem mais para frente, vai ter um outro Papa, no século XVI, que vai realizar o que a gente está vendo aqui nessas linhas azuis, né? Que é o que a gente vê hoje, quase exatamente o que foi uma parte, ela foi desmontada depois da unificação da Itália e tal, mas é uma parte do que a gente vê hoje, realmente o contorno do Vaticano é o que a gente está vendo hoje em azul, né? Ano 800. Ano 800 vai acontecer uma coisa super importante aqui em Roma, porque a partir da doação de alguns territórios para a igreja, da parte dos reis dos francos, a gente está na Idade Média e a igreja ela ainda não está com a bola toda. A igreja está lutando para adquirir um certo poder, que ainda não tem, né? E quem está com a bola toda nesse momento são os francos, né? Essa praticamente é o Carlos Magno, que conquistou vários territórios, né? E ele sim está com a bola toda. O pai dele, que chamava Pipino Curto, no ano de 765, pouco antes dessa famosa coroação dele, que eu já vou falar agora, tinha doado para o Papa alguns territórios à igreja. Então, eles estavam namorando. E, de repente, vão fazer esse acordo que vocês estão vendo bem aqui no trono, o Papa que está aqui encoroando o Carlos Magno. Né? Isso é muito importante porque isso vai fundar o Sagrado Império Romano. Então, olha aqui o que era a proporção, né, do reino dos francos. É uma coisa monstruosa. Praticamente a Europa inteira que pega e vai lá embaixo pelos países, pelos Balcãs, tá vendo? Era uma coisa muito grande. Então, essa questão de ter o aval do Papa, de ter o ok do Papa para governar, era uma coisa romântica, de um lado, porque existia sempre o sonho do que tinha sido o Império Romano. O Império Romano é uma coisa que nunca vai deixar o europeu em paz. Todo general que subir ao poder e tiver tomado umas, ele vai querer conquistar a Europa inteira, a Rússia, a China, a Índia, entendeu? E todo mundo. E é uma coisa que faz parte do DNA do europeu, isso aqui, em qualquer modo do nosso DNA aqui. É muito também já miscigenado, mas faz parte do DNA, essa coisa da conquista, entendeu? Então, é interessante para o rei dos francos, que é o Carlos Magno, se ligar ao Papa, porque ele quer esse aval, ele quer ser o novo imperador, entendeu? E faz o seguidor dos antigos imperadores romanos, aquele grande império que existiu, né? E essa cena é tão importante que ela foi, então, pintada numa das salas de Rafael, que chama Incêndio de Borgo. Então, eu coloquei aqui para vocês verem, porque as salas de Rafael, elas são tão importantes que quando você compra o ticket do Vaticano, quando você compra o bilhete do Vaticano, ela é uma das imagens da sala de Rafael que é a imagem do ticket.
sempre. Né? A Escola de Atenas é uma outra, mas essa série de afrescos do Rafael é fundamental para quem vai visitar. A gente pode um dia também falar disso. Né? Então, é importante essa coisa do Carlos Magno, né, que vai lembrar de toda essa a história do Império Romano. Passam-se os anos para a gente continuar falando dessas construções. Isso tudo vai ser vai ter pouca coisa ali, né? Então Carlos Magno é encoroado e tal, mas a sede dos papas, ela é sempre São João de Latrão, ela é em uma outra parte, é lá que os papas vivem, né? Só o Papa Simarco foi para lá, retomando mais ou menos o que eu falei até agora, né? Porque teve esse cisma e ele ficou sem casa, né? Mas a casa deles é em um outro lugar. Até que no início do século XIV vai ter uma discussão entre o Papa e o rei francês Filipe o Belo em relação a taxas. E a coisa vai ficar tão séria que os papas vão eleger um papa francês, vão pegar a corte de Roma e vão se mudar para Avignon. Os papas vão comprar a cidade de Avignon, o burgo de Avignon, e vão construir esse palácio que vocês estão vendo lá. Isso é uma das coisas que eu nunca vi na minha vida ainda, para vocês terem uma ideia. Eu morro de vontade de ver, eu nunca consegui a Avignon, né? Porque tem ainda muito dessa estrutura de pé ainda. É, obviamente, tudo visitável. Não consegui chegar lá. Mas isso é Avignon e os papas vão ficar lá praticamente 70 anos. E eles só vão voltar por causa da Santa Catarina, que vai escrever essas cartas para o Papa voltar, e vai ser uma coisa muito longa, né? Que o lugar do Papa é Roma, porque é lá que viveu o apóstolo Pedro, porque é lá que estão os espólios do Pedro e tal, mas vai ser uma coisa muito, muito longa. Então, essa santa, que é a Santa Catarina, que apesar de não ter educação, apesar de escrever mais ou menos, ela vai ser ajudada para escrever essas cartas, ela vai trazer o Papa de volta, né? Só que vocês podem imaginar uma cidade que é Roma, que foi deixada as lutas intestinas, como eles dizem em italiano, né? As lutas entre os clãs familiares, completamente abandonada por 70 anos. O Papa, simplesmente, quando ele decide voltar, então, ele fala, tudo bem, eu volto, mas ele queria estar numa estrutura mais segura. Então, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para o que tinha de estrutura em São Pedro e vai ligar São Pedro ao Castel Sant'Angelo, que é uma estrutura, que é um forte praticamente, que tem ali perto, que eu já vou mostrar para vocês, né, para que ele fique seguro. Então, para vocês terem uma ideia desse faceto, isso é naturalmente o que a gente vê hoje em dia, né? Agora, vocês têm que imaginar que isso aqui não estava aqui, mas está vendo aqui à direita essa linha que eu estou percorrendo com o mouse, está vendo? Com a flecha? Isso é um caminho que tem praticamente quase 1 quilômetro e que liga o Vaticano ao Castel Sant'Angelo. Castel Sant'Angelo é uma ideia para todo mundo, Castel Sant'Angelo, ou não? Praticamente às margens do rio, você tem o Castel Sant'Angelo. Então, o Papa, quando ele volta para a cidade de Roma, ele vai ligar toda a estrutura onde ele vai morar a essa estrutura que fica praticamente a 0, não dá 1 quilômetro, entendeu? A essa estrutura, porque se ele fosse atacado, ele corria para o Castel Sant'Angelo. E o Castel Sant'Angelo tinha sido construído no primeiro século, no segundo século depois de Cristo, era uma casa era o mausoléu do imperador Adriano, da família Antonini, e que tinha ficado lá. Era uma ruína, praticamente, uma ruína que tinha se transformado aos poucos em um forte por causa da posição estratégica dela. Vocês imaginam, né? O Papa então volta praticamente para a cidade de Roma e vai ficar aqui nos arredores.
O que acontece é que com todo esse abandono, 70 anos que o Papa tinha ficado fora, a Basílica de São Pedro, gente, vocês sabem que ela tinha sido feita em cima de um terreno que era um terreno fofo, um terreno que tinha sido aterrado para que se fosse construído em cima uma série de coisas, que é a basílica, né? Então, era um cemitério que foi aterrado para construir em cima da basílica. O que acontece depois de 1000 anos isso aqui? Os alicerces não aguentavam mais. Então, agora, a gente vai falar da nova basílica, que é a basílica que a gente vê hoje. Alguém tem alguma dúvida até aqui agora?